A paz do Senhor Jesus, igreja. Tenhamos todos um bom dia, um bom domingo e uma excelente semana na presença do nosso bom Deus. Estamos dando início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, a qual nós estamos estudando as lições bíblicas CPAD adulto do primeiro trimestre do ano de 2021. Aí vocês observam na imagem a revista a qual estamos estudando, e o comentarista dessa revista é o pastor Ezequias Soares. E o tema da revista é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, o Senhor, nossa porção, nosso pastor presidente, pastor Normandinho Burana, nossa pastora dirigente, pastora Socorro Burana. Então, nessa aula de hoje, nós vamos nos aprofundar mais um pouquinho dentro do estudo sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Aleluia, glória a Jesus. Na lição de hoje que nós vamos estudar, glória a Jesus, vai tratar do batismo no Espírito Santo. É o título da lição de número 3. O batismo no Espírito Santo ou com Espírito Santo. Essa preposição no, com, não faz muita diferença, porque se torna a mesma coisa. Então, na lição de hoje, nós iremos estudar a lição de número 3, o batismo no Espírito Santo. A leitura diária. A leitura diária se encontra na segunda-feira no livro de Lucas, capítulo 24, verso 49, a qual tem como tema o batismo do Espírito Santo, é um revestimento dado aos crentes. Então, o batismo do Espírito Santo nada mais é do que um revestimento. E esse revestimento, ele não é dado para qualquer pessoa, é somente para os crentes, as pessoas que têm o Espírito Santo habitando dentro dela. Porque a palavra do Senhor diz que há uma diferença entre o ímpio e o que faz parte da igreja do Senhor. A igreja do Senhor tem o Espírito Santo, o ímpio não tem. Está lá em Romanos capítulo 8, versos 9. Quem é de Deus tem o Espírito Santo. Quem não é, não tem o Espírito Santo. E a gente sabe que para ser servo do Senhor, filho do Senhor, tem que aceitar, filho de Deus, tem que aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Então, terça-feira, a leitura se encontra no livro de João, capítulo 1, versos 33, que lá fala que é o Senhor Jesus que batiza no Espírito Santo. O João Batista vai falar que o Senhor Jesus, João Batista, batiza com água, mas que virá alguém após ele que batizará com o Espírito Santo. Quarta-feira, está lá em Mateus, capítulo 3, versos 11, que diz que tem como título: há uma diferença inconfundível entre o batismo em águas e o batismo no Espírito Santo. São duas coisas distintas. O batismo nas águas é como você mergulhar, e quando você subir, nascer uma nova criatura. Seus pecados tudo foram lavados pela água. E o batismo no Espírito Santo é o revestimento, é o mergulhar no Espírito, é o revestimento de poder dado aos crentes pelo Espírito Santo. Quinta-feira está em Atos, capítulo 2, versos 38 e 39, que é uma promessa para todos os crentes em todas as épocas e em todos os lugares. Então, essa é uma promessa que foi dada para a igreja primitiva e que até hoje ela ainda está em vigor. Essa promessa é para todos nós, é para as gerações também futuras que aceitarem o Senhor. É para os crentes de todas as épocas e de todos os lugares. Sexta-feira está em Atos, capítulo 10, versos 44 a 46. As línguas são os sinais físicos e iniciais do batismo no Espírito Santo. Então, o falar em línguas é a evidência, um sinal de que recebeu o batismo no Espírito Santo. Para nós, assembleianos,
pentecostalista, perdão, nós temos essa evidência, é algo visível, perceptível, audível, é o batismo no Espírito Santo, porque tem a evidência das línguas. Sábado, em 1 Coríntios, capítulo 13, versos de 8 a 10, que fala da manifestação das línguas, vai continuar até a vinda de Cristo, que diz que todos os dons, eles vão passar. Jesus Cristo, quando ele vier, aí os dons todos passam. A única coisa que não passa é o amor. E o amor a gente sabe que é um fruto do Espírito, ele não é um dom. Então, a manifestação das línguas vai continuar até a vinda de Cristo. Então, até o Senhor Jesus Cristo a vir, enquanto ele ainda não estiver por aqui para vir recolher, enquanto ele não estiver por aqui, não, perdão, igreja, enquanto ele não vir buscar a sua igreja, a manifestação das línguas vai continuar acontecendo. O batismo no Espírito Santo vai continuar acontecendo. Se não receber durante a regeneração, na hora que você diz sim para o Senhor, mas ela pode acontecer depois. Se não acontecer de imediato, tem que ter uma busca, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Se Ele não lhe deu no momento, é porque tem a hora certa para entregar. O que a gente tem que fazer é buscar, porque é muito importante, é precioso a gente receber esse revestimento que vem da parte do nosso Senhor para cada um de nós. Agora nós vamos para a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo 2, versos de 1 a 13, que diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como o de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto e Cirene, e forasteiros romanos, todos judeus como prosélitos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? O que quer isto dizer? E os outros, zombando, diziam: estão cheios de mostos. Glória a Jesus. O texto áureo desta lição se encontra no livro de Atos, capítulo 1, verso 5, que diz: Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Glória a Jesus. Então, a gente percebe que, dentro do texto áureo, que mostra uma diferença entre o batismo na água e o batismo no Espírito Santo. João Batista, ele batizava com água. E o nosso Senhor Jesus, que a gente sabe, a própria palavra do Senhor diz que quem batiza com o Espírito Santo é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse ali para os seus discípulos, quem batizou tem o batismo na água, mas também tem o batismo no Espírito Santo. Eles, na verdade, João batizou foi com a água, mas vocês receberão o batismo do Espírito Santo, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Depois desses dias, o Senhor Jesus falando para os seus discípulos, quando ele ressuscitou, durante aqueles 40 dias ele ficou falando para os seus discípulos: vocês
fiquem em Jerusalém, porque do alto vocês vão receber poder, revestimento que vem do Espírito Santo e serem batizados no Espírito Santo. Vamos para a verdade prática. A verdade prática é que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual, perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Então, ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual e que é diferente, é distinta de nossa conversão. E quando a gente diz sim para o Senhor, se arrepende dos nossos pecados, confessam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de nossas vidas, isso é a conversão. E nesse momento dessa conversão que a gente aceita o Senhor, a gente recebe o selo que é o Espírito Santo, é a garantia de que nós somos propriedades do nosso Deus e que na gente ninguém toca, porque nós somos suas propriedades. Ele não deixa o maligno tocar nas nossas vidas. Nós só devemos continuar sendo perseverantes e obedientes à palavra do Senhor. Já o batismo no Espírito Santo é uma experiência espiritual, onde o Senhor ali tem nos dá um revestimento de poder para podermos falar do amor dele com ousadia, com coragem, levar a palavra dele sem temor do homem, mas sim com temor a Deus. Porque nós devemos temer não quem mata a carne, mas sim aquele que leva a alma para o fogo, condena para o inferno. Então, essa experiência é uma experiência que nos ajuda a igreja a crescer e também nos ajuda a crescer também espiritualmente. O ponto central desta lição é que o batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, é uma verdade revelada nas Escrituras. Então, é uma verdade. O batismo no Espírito Santo é real. Não é uma coisa inventada, não é uma coisa que aconteceu só com a igreja primitiva e não acontece mais hoje. Acontece sim. Acontece o batismo no Espírito Santo. Muitos recebem depois de dizer sim ao Senhor numa busca, ou até mesmo às vezes sem você buscar, o Senhor quer lhe dar, Ele vai lhe dar. E outros recebem, alguns recebem no ato ali da regeneração. Aceitou o Senhor, aí já recebe o batismo no Espírito Santo, sem esforço nenhum, só porque Deus quis, pela graça e misericórdia dele. E a gente tem que só agradar ao Senhor, buscar do Senhor os dons espirituais, os dons que vêm dos céus, porque uma experiência muito maravilhosa é o batismo no Espírito Santo, é receber esses dons que vêm de Deus para nós, as dádivas do Espírito Santo, que é uma bênção na vida do crente, e só quem pode receber é quem é servo do Senhor. Introdução. Vamos para a nossa introdução. O propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real. Então, o batismo no Espírito Santo nos aproxima mais desse Deus que ele é pessoa e ele é real. E ele não é porque ele é o Todo-Poderoso que ele não deseja que a gente venha conversar com ele, que a gente venha ter essa intimidade com ele. Ele quer que nós venhamos buscá-lo, venhamos estar ali do lado dele, pedindo a ele força, pedindo ajuda, conversando com ele em todos os momentos, contando as nossas aflições, as nossas dores, sendo íntimos a ele. E quando a gente tem essa experiência do batismo no Espírito Santo, a gente sente essa aproximação, essa experiência espiritual tremenda que capacita o crente a estar na obra do Senhor com mais ousadia, com mais coragem, porque o pentecostalismo ele é uma reação contra uma estrutura formal, e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. E essa experiência mostra que não precisa a gente fazer teologia, ter cursos e cursos, nada que isso seja errado. A gente tem que sim se aprofundar mais na palavra do Senhor, mas quando se tem essa harmonia, esse equilíbrio da experiência com a teoria,
ou a prática, que é a leitura, o estudo da palavra, que é conhecer a Deus, e a experiência de ter esse Deus pessoal e real mais próximo, com o batismo do Espírito Santo, há um equilíbrio e uma fortaleza na vida espiritual, ministerial, em todas as áreas da nossa vida. E devemos pedir ao Senhor que o Senhor venha batizar todos os que querem, todos os que pedirem, porque é assim que a palavra do Senhor diz. Vamos para o tópico 1, que tem como título o que significa batismo no Espírito Santo. Então agora nós vamos conceituar, definir o que é batismo no Espírito Santo. O subtópico 1 é o fenômeno do Pentecostes. João Batista anuncia que Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Mateus 3,11, Marcos 1,8, Lucas 3,16 e João 1,33. Então, o Novo Testamento ele nos ensina que a salvação ela é uma coisa e o batismo no Espírito Santo é outra. São duas bênçãos espirituais totalmente distintas, mas que são concedidas por Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, é concedido por Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele fez essa promessa. Ser batizado no Espírito Santo é como ser identificado como receber o poder do alto e a promessa de meu Pai. Lucas 24:49. É o que diz lá nessa passagem. Ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber o poder do alto e a promessa de meu Pai. Então, João Batista, ele anuncia que Jesus é o que batiza com o Espírito Santo. Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber o poder do alto e a promessa de meu Pai. Então, o Senhor Jesus, ele fez essa promessa. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês recebam poder. Então, poder do Espírito Santo. O poder para pregar a palavra do Senhor com mais ousadia, com mais coragem. Os discípulos, eles deveriam esperar o cumprimento em Jerusalém. Atos capítulo 1, versos 4 e 5. Então o Senhor diz, é lá em Jerusalém que vocês têm que ficar. Fiquem todos juntos, orando, para que do alto vocês venham receber o poder, o revestimento do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Então, em Atos 2, capítulos de 2 a 4, diz, não há dúvida, mostra que não há dúvida de que a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é uma referência a esse batismo, porque lá todos, a visualização de que foram, ou a evidência de que foram todos batizados com o Espírito Santo, aqueles que foram obedientes à palavra do Senhor, fiquem em Jerusalém, até que do alto venha poder. Todos esses que ficaram, os 120, quase 120, eles receberam o batismo no Espírito Santo. E todos eles falaram em línguas. Foi a evidência de que nesse dia de Pentecostes, eles foram receber o batismo, porque falaram em línguas. Línguas não ensinadas e aprendidas, foram línguas em que o Espírito Santo concedeu. Línguas que eles nunca tinham estudado. Porque lá eles disseram, não são todos galileus? Por que estão falando em nossas línguas? Línguas que não são a deles, falando as grandezas de Deus? Que é isso que Deus quer. Que as línguas sejam usadas, principalmente as línguas humanas, né? Para o crescimento da igreja, que foi o que aconteceu. De 120 chegaram-se a 3.000 e de 3.000 chegaram-se a 5.000. Então é isso que o Senhor quer. Que a igreja venha buscar o revestimento do poder, para que venha fazer com que a igreja venha crescer a partir do momento em que se leva a palavra do Senhor com ousadia e coragem. Amém? E todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas. Atos capítulo 2, versos 4. No presente contexto, cheios do Espírito Santo se refere a ser batizado no Espírito Santo. Então, essa expressão que está lá em Atos capítulo 2, versos 4, cheios do Espírito Santo, ela se refere ao batismo no Espírito Santo.
Está lá em Atos 4, 8, 31, 7, 55, 13, 52 e Efésios 5, 18, que diz que mais em todas as outras partes do Novo Testamento, cheios do Espírito Santo, indicam uma vida de plenitude ou na plenitude e no fervor do Espírito. Então, nesses livros que foi citado, passagens aí, o batismo no Espírito Santo, ou seja, o ser cheio no Espírito Santo, já vai indicar uma vida na plenitude e no fervor do Espírito. É a busca de estar em santidade, fazer a vontade do Pai, de ser obediente à palavra do Senhor. Então, nessas passagens aí de Atos 4, 8, 31, Atos 7, 55, Atos 13, 52 e Efésios 5, 18, essa expressão cheios do Espírito Santo já indica uma vida plena e no fervor do Espírito Santo. Está mergulhado nas asas do Espírito. Amém? Subtópico 2. Duas bênçãos distintas. Deus em Cristo nos concede duas bênçãos espirituais distintas. A conversão, que é a salvação. Quando a gente reconhece que estamos errados, nos arrependemos, pedimos perdão e confessamos o nome do Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Essa é a conversão que nos leva à salvação se a gente perseverar até o fim, para que a gente venha receber nossa coroa, porque sabemos que só tem dois caminhos, o caminho que leva ao céu, que leva ao nosso Senhor, e o caminho que leva ao inferno, que leva à perdição, porque a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Então, o melhor caminho é a conversão, é a salvação, é viver para Jesus, viver com Jesus. E a outra bênção distinta ou diferente da conversão é o batismo no Espírito Santo. A conversão é aquele momento onde a gente diz: eu não quero mais servir o mundo, não quero mais ser servo do diabo, eu quero servir a Deus. Então, essa é a conversão, ele leva a salvação. E o batismo no Espírito Santo recebe todos esses que receberam a salvação. Só recebe o batismo no Espírito Santo aquele que é convertido no Senhor Jesus Cristo. Quem se arrependeu e confessou o nome do Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, esse recebe o batismo no Espírito Santo, que é um revestimento. E o revestimento do Espírito Santo só recebe quem tem o Espírito Santo. Amém? Glória a Jesus. Então, atentemos para os pontos. 1. Quem nasce de novo tem o Espírito Santo. Está lá em João capítulo 3, versos de 5 a 8. Então, nascer de novo é ser uma nova criatura, é dizer sim para o Senhor, as coisas velhas já se passaram, porque já é uma nova criatura. Isso é nascer de novo. Então, disse sim para o Senhor, nasceu de novo, é nova criatura. Então, essa pessoa tem o Espírito Santo de Deus. 2. O Espírito Santo habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não, sejam eles da linha do pentecostalismo ou do tradicionalismo ou qualquer outra linha. Se é crente, se disse sim para o Senhor Jesus, esses têm o Espírito Santo e o Espírito Santo habita neles ou em nós, que somos a Igreja Santa do Senhor. Amém? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, 16 e 6, 19. Vamos para o ponto 3. Qual é o ponto 3? O que ele nos diz? Que quem não tem o Espírito Santo não é cristão. Romanos 8, versos 9. Então, só é cristão aquele que tem o Espírito Santo. E só tem o Espírito Santo aquele que confessou o nome do Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Não tem como se ter o Espírito Santo se não disser para o Senhor um sim, porque só pode chegar até o Pai através do Filho, e o Filho só concede o Espírito se disser sim para ele. Amém? Glória a Jesus. Agora vamos para o ponto 4. A experiência do batismo no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, ou seja, são duas experiências totalmente diferentes. Há os que possam até dizer que não, já se converteu, está batizado. Mas a gente sabe que o batismo, a evidência é falar em línguas. Se não fala em línguas, não está batizado, não é batizado no Espírito Santo. E a conversão é quando você diz sim. Então são duas experiências diferentes, são coisas diferentes.
A conversão é quando você aceitou o Senhor, recebeu sua salvação. Mas você tem que perseverar, porque é uma luta constante. A gente está aqui nesse mundo, enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que perseverar na presença do Senhor, na obediência, porque a qualquer momento, se não vigiarmos e nem orarmos e nem meditarmos na palavra, podemos voltar e fazer as coisas do mundo. E aí perdemos o direito da salvação. Por isso que tem que ser até o final, perseverar até o fim. Porque aí receberemos a coroa do Senhor, a salvação. E agora vamos para o ponto 5. Vimos que a experiência no ponto 4, que a experiência do batismo no Espírito Santo e a conversão são duas coisas diferentes. E o 5 diz que os discípulos já tinham a vida eterna antes do dia de Pentecostes. Antes de receber um batismo no Espírito Santo, eles já eram igreja. Porque lá em Lucas 10, 20, em João 20, 22, diz que o Senhor ele soprou o Espírito Santo neles. Confirma que eles já tinham o Espírito Santo, que eles já faziam parte da igreja do Senhor. Então, eles já conheciam o Senhor Jesus Cristo, já estavam convertidos. Então, eles já tinham a vida eterna. Quando eles receberam o revestimento de poder, eles já tinham sido regenerados. Eles já estavam ali só esperando essa promessa. O ponto 6 é que todos os presentes no cenáculo, por ocasião da descida do Espírito Santo, eles eram crentes. Então, todos que estavam ali, eles já tinham recebido o Espírito Santo quando eles tiveram essa experiência do batismo do Espírito Santo. Eles já eram crentes. Todos eles já eram crentes. Todos eles já estavam ali e já tinham recebido o selo do Espírito Santo. Está lá em Atos capítulo 8, versos 12 a 17, Atos capítulo 9, verso 16, Atos capítulo 19, versos 2 a 6. Todos esses textos mostram que eles eram crentes. Agora vamos lá para o conceito teológico, no subtópico 3. Atentemos para os pontos. Quais são os pontos que nós devemos nos atentar nesse conceito teológico? 1. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Então, assim, você foi batizado pelo Espírito Santo, você não quer dizer que você tá salvo, já está salvo, não. Porque você foi batizado no Espírito Santo e aí você começa a fazer as coisas do mundo. Isso não quer dizer que você já está salvo só porque você foi batizado no Espírito Santo. Não. Você tem que continuar vivendo em santidade. Quando você é batizado no Espírito Santo, você recebeu a primeira regeneração, recebeu a salvação, disse sim para o Senhor, recebeu o Espírito Santo. Aí você recebe o batismo no Espírito Santo, que pode ser assim, no momento que você diz sim para o Senhor, como pode vir o batismo, a experiência do batismo no Espírito Santo depois. Mas essa experiência do batismo do Espírito Santo é para o serviço, é para a pregação da palavra, é para levar as boas novas do Senhor, é para estar na obra, é um revestimento de poder, para você usar o poder que o Espírito Santo lhe capacitou para poder curar, expulsar demônios, pregar da palavra do Senhor e estar na obra. É uma experiência que vai lhe preparar, lhe capacitar para o serviço. O tópico 2, o ponto 2, ser revestido do poder do alto diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do evangelho e a edificação espiritual. Lucas 24, 49. Então, quando você é revestido pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, poder que vem do alto, quando você é batizado no Espírito Santo, você é capacitado para expandir o evangelho, para pregar a palavra do Senhor e além de edificação espiritual. Mas essa capacitação é tanto para expandir o evangelho como também para edificação espiritual. Amém? Vamos lá para o ponto 3. Batismo no Espírito Santo trata-se de uma experiência que ocorre após ou junto à regeneração. Atos 9:17, Atos 10:44 a 48 vai mostrar isso, que tanto pode acontecer após, logo você aceitou o Senhor, aí algum tempo depois, pode demorar pouco ou muito, você recebe o batismo no Espírito Santo. Você tem que buscar, caso demore. Ou pode ser na hora, no ato. Você na mesma hora que disser sim para o Senhor e você já é logo batizado.
Então está aí demonstrando nessas passagens de Atos 9:17 e Atos 10:44-48. O ponto 4 diz que todas as promessas sobre o batismo no Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento de Pentecostes e continuam até a atualidade. Então, as promessas do batismo no Espírito Santo, ela se cumpre integralmente no derramamento de Pentecostes e ainda hoje, o Espírito Santo atua através do seu poder com Jesus Cristo, quando Jesus Cristo batiza. Porque a gente sabe, como já foi dito antes, que quem nos batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. E aí, essa promessa, ela se cumpriu no dia de Pentecostes e continua se cumprindo até hoje. Até hoje, o Senhor Jesus batiza com Espírito Santo. Ponto 5. A experiência do batismo no Espírito Santo é para todos, em todos os lugares e em todas as épocas. Atos capítulo 2, versos 38 e 39, para mostrar que o batismo no Espírito Santo não foi algo que aconteceu só ali, em Jerusalém, com aquelas pessoas que estavam lá, com a igreja primitiva. Não, hoje em dia, para mais para o futuro, até a vinda do Senhor, o batismo no Espírito Santo está acontecendo. É uma promessa que ainda se cumpre até a vinda do Senhor. Amém? Síntese do tópico 1. O batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo é um revestimento de poder que diz respeito à capacitação do crente para pregar o Evangelho e edificar a igreja. Então vamos agora para o tópico 2. O propósito do batismo no Espírito Santo. Então a gente viu no tópico 1 o que significa o batismo no Espírito Santo. E a gente viu que é uma experiência espiritual que serve para nos capacitar, para o serviço, para a obra, como também edificar. E agora nós vamos ver qual é o propósito do batismo no Espírito Santo. Qual é o propósito? Bom, a finalidade. O propósito central também faz parte da ligada ao outro, é a capacitação do Espírito Santo para o serviço divino. Como? Como assim? Que serviço divino é esse? O poder para uma vida santa e serviço eficaz. Porque a gente sabe que quem é batizado no Espírito Santo, ele está mais próximo de Deus, mais próximo, essa aproximação com Deus pessoal e real. E se você está mais próximo, você vai querer ter esse desejo de viver uma vida santa, porque o nosso Senhor é santo, o nosso Deus é santo. Então, esse poder é para uma vida santa e para o serviço eficaz. Em tudo que se for fazer, se tem um resultado eficaz. B. A pureza ou a santificação simbólica pelas línguas de fogo. Mateus 3:11, Atos 15, versos 8 e 9. Então, é uma pureza, santificação, que é simbolizado pelas línguas de fogo, como de fogo, porque a gente sabe que o nosso Senhor, o nosso Deus, ele se apresentava como fogo, a coluna de fogo que acompanhou o povo quando saiu do Egito, no deserto, o fogo que consumia os sacrifícios. Então, o fogo representa essa pureza, a santificação, também um propósito, uma finalidade, é a santificação. C. O revestimento pleno do poder de Deus. Então, para mostrar que a gente está recebendo o revestimento do poder de Deus, pleno, total do poder de Deus. Quando a gente busca, que a gente tem o revestimento do poder de Deus, a gente sente a diferença, porque não somos nós, é o Espírito Santo que age, é o Espírito Santo que faz, mas a gente sente aquele poder, é como ali está sentindo a presença, o próprio Deus fazendo aquilo através das nossas vidas, curando, salvando vidas, usando a gente como instrumentos, mas o poder é dele. Perdão. Agora vamos para o ponto D, que é a proclamação ou testemunho de Cristo. Atos 1, versos 8. Então,
A outra finalidade, o propósito, é a proclamação do Evangelho, das boas novas, é falar do amor de Jesus, falar que Jesus salva, liberta, cura, que Jesus é quem transforma, fala que Jesus é quem dá vitória, que Jesus vai voltar e vem buscar uma igreja e que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Além de que também deve ser o testemunho de Cristo. Testemunhar de Cristo é também sofrer como Jesus sofreu. Nós vamos ser acusados, julgados, apontados, passarmos por aflições, mas o Senhor diz que tenham bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E a gente tem que testemunhar de Cristo dessa forma, passando por lutas, por aflições. Então, proclamar a palavra e testemunhar de Cristo. Agora vamos para o subtópico 2 do tópico 2, a capacitação do Espírito. O termo batismo é imersão. Então, quando se fala batismo na água, você vai ser imergido na água, para depois, quando você subir, você nascer de novo, uma nova criatura. Que tudo que foi velho, as coisas passadas, as coisas velhas se passaram. E ser batizado significa ser mergulhado. Ser imerso significa capacitação, isto é, revelação dos mistérios de Deus, Efésios 3:5. 2, poder para testemunhar de Jesus, Atos 1:8. 3, profetizar, Atos 11:28. 4, realizar milagres, Romanos 15:19. Então, esses 4 pontos mostram a capacitação do poder de Deus. Então, o batismo no Espírito Santo é ser imerso no poder de Deus, imerso no Espírito, e o Espírito capacita para você trazer as revelações, os mistérios de Deus, para você testemunhar de Jesus, para você profetizar e realizar milagres. Vamos para o subtópico 3 do tópico 2, uma necessidade real e atual. Por que o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes? Porque os discípulos precisavam de que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Atos capítulo 1, versos 8. Então, os discípulos precisavam esperar para poder receber poder, porque eles já pregavam sim, eles tinham aprendido de Jesus que ele era o Filho de Deus que estava ali pregando salvação. Eles estavam ali sendo discipulados por Jesus, estavam ao lado de Jesus, viram Jesus ali quando foi crucificado, viram que Jesus ressuscitou, porque o Senhor Jesus apareceu para eles. Então, eles precisavam dessa capacitação para ter mais coragem e ousadia, para testemunhar de Jesus e falar das suas boas novas. E todos os crentes eles devem buscar essa promessa para a sua edificação e crescimento espiritual. Então nós devemos estar sempre buscando o batismo no Espírito Santo, a renovação do batismo no Espírito Santo. Tem pessoas que é batizado uma vez e pronto, não pede mais o revestimento, e tem que pedir para renovar o batismo, para continuar no fervor e não deixar esfriar, tá sempre buscando e buscando e buscando mais do que vem da parte de Deus. Continuando, não existem regras rígidas no Novo Testamento para receber o batismo no Espírito Santo, pois Deus atende a casos individuais de modos diferentes, mas é necessário arrependimento sincero, fé nas promessas do batismo do Espírito, oração e paciência. Atos 2, 38 e 39, Lucas 11, 9 a 13. Ou seja, não tem uma receita pronta para que você venha receber o batismo no Espírito Santo. Irmã, tem que ir missionária, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Irmã, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Não tem uma receita pronta, mas o que é necessário é o arrependimento sincero, porque sem arrependimento sincero, você, mesmo buscando, você não recebe. Tem que ter fé nas promessas do batismo no Espírito Santo e oração junto com a paciência, porque a gente não é no tempo da gente. Às vezes o Senhor está preparando a gente, porque pode ser que você seja batizado antes do tempo e você empinha o nariz achando que o poder é seu. Então o Senhor prepara a gente para receber todas as bênçãos. Então tem que ter
arrependimento sincero, fé nas promessas do batismo do Espírito Santo, oração, sempre oração e paciência. Porque a oração nada mais é do que você falar com Deus, você tem que conversar com Deus. Síntese do tópico 2, que o propósito central do batismo no Espírito Santo é a capacitação espiritual para o serviço divino. Vamos agora para o tópico 3, o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Então aqui nós vamos ver, aprender um pouquinho mais sobre esse recebimento do batismo no Espírito Santo e qual é a evidência na qual a gente já citou anteriormente. Vamos aprofundar mais. Evidência do batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Tópico 1, aliás, o subtópico 1 do tópico 3, as outras línguas. As outras línguas, ou a glossolalia, são ininteligíveis, ou seja, são línguas que você não estudou, que você não entende, mas o Senhor ali naquela hora, o Espírito Santo lhe concedeu ou lhe capacitou para poder pregar das grandezas do Senhor. E elas são a evidência externa, física e inicial ao batismo no Espírito Santo. Atos 2, 3 a 4. Então, é visível, audível o batismo no Espírito Santo a partir do falar em línguas ininteligíveis, porque a gente sabe aí que tem movimentos que até ensina a pessoa a pronunciar sílabas para imitar as falas em línguas, para dizer que foram batizados com o Espírito Santo. E o verdadeiro batismo no Espírito Santo, ele não é ensinado, ele não é aprendido, ele é concedido pelo Espírito Santo. Amém? Então tá lá, diz assim, mas somente a evidência inicial, pois há evidência contínua da presença especial do Espírito, como o fruto do Espírito, está lá em Gálatas 5:22, que é o amor, a benignidade, domínio próprio, mansidão e os demais. E a manifestação dos dons, que está lá em 1 Coríntios capítulo 14, versos 1, que essa manifestação desses outros dons também faz parte do batismo no Espírito Santo. Função, subtópico 2, função das línguas. Por que de receber as línguas? Por que falar em línguas quando se recebe o batismo no Espírito Santo? Elas sinalizam a presença do Espírito. Paulo descreve como línguas do Espírito, está lá em 1 Coríntios capítulo 14, 16 e 17, por meio das quais conversamos com Deus em mistério. 2, oramos em Espírito. 3, louvamos a Deus. Então, Paulo ele descreve essas línguas do Espírito com esses 3 pontos, que a primeira é conversar com Deus em mistério, porque só quem entende é Deus, orar em Espírito e louvar a Deus. Então, essa é a função das línguas ininteligíveis, as línguas, principalmente as línguas dos anjos, que ela, na realidade, ela só edifica a si mesma e não a igreja, a não ser que tenha um intérprete. Por isso que Paulo, quando ele escreve a carta para Coríntios, que é uma igreja que todos lá eram batizados com o Espírito Santo, mas estava aquela confusão, e Paulo chegou e chamou a atenção, que tem que ter equilíbrio, tem que ter harmonia, que tem que ter ordem para poder usar as línguas e os dons que o Senhor entregou. Tudo tem que ser com ordem e decência. Subtópico 3, atualidades das línguas. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. Isso engloba todos os cristãos, em todos os lugares e em todas as eras. Está lá em Joel, capítulo 2, versos 28 a 32, Atos, capítulo 2, versos 16 a 21. Então, essa promessa do batismo no Espírito Santo não é só para a igreja, não foi só para a igreja primitiva, não é só para a igreja de hoje, é para a igreja que vem após as de hoje, é sempre para todo tempo, para todos os lugares, não é só aqui no Brasil, fora do Brasil, não é só na era passada, em todo o período até a vinda do Senhor Jesus Cristo. A igreja que quiser ser batizada
que quer receber o batismo no Espírito Santo tem que buscar, porque a promessa ela é concedida para os que buscam e até mesmo na hora para aqueles que não buscam, pela graça imerecida, porque o Senhor ele também agracia pessoas, mesmo sem querer ele batiza, porque ele quer fazer a obra através da vida desse desse vaso de honra. Nem todos os crentes em Jesus são batizados no Espírito Santo. Apesar da promessa divina ser para todas as pessoas, mas todas elas têm o Espírito Santo. Então, todos os crentes têm o Espírito Santo, mas nem todos vão ser batizados com o Espírito Santo. Tem muitos crentes que morreram em Cristo, mas não foram batizados com o Espírito Santo. E muitos ainda estão fazendo a obra do Senhor, pregando a palavra do Senhor, tão tremendamente realizando trabalhos que muitos que são batizados até no Espírito Santo não fazem, mas estão fervorosos aí. Mas o batismo no Espírito Santo não quer dizer que vai ao céu, só porque foi batizado no Espírito Santo. Tem pessoas que não foram batizadas no Espírito Santo, que são crentes e que vão para o céu, sabendo que todo crente ele tem o Espírito Santo, mas nem todo crente é batizado no Espírito Santo. E se queres ter batismo no Espírito Santo, busque, persevere e ore. Continuando. 3 sinais sobrenaturais foram manifestos no dia de Pentecostes com a descida do Espírito Santo. A saber, 1. Um som como um vento veemente e impetuoso, Atos 2, versos 2, que nunca mais se repetiu. 2. Línguas repartidas como que de fogo, Atos 2, 3, que também nunca mais aconteceu. E 3. Falar em outras línguas, Atos 2, 4, que é uma promessa que toda vez que alguém é batizado com o Espírito Santo, ele sempre acontece, é evidenciado o falar em outras línguas. Somente esse sinal veio para ficar, ele se repete, Atos 10, 44, 47 e Atos 19, versos 6. Os outros dois, um som como um vento veemente e impetuoso e línguas repartidas como que de fogo, esses 2 sinais, eles não se repetiram mais, mas o falar em línguas se repete até os dias de hoje. Síntese do tópico 3. O batismo no Espírito Santo é para todas as pessoas e sua evidência são as línguas, o falar em línguas. Conclusão. A conclusão é que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. Ser convertido é uma coisa e ser batizado no Espírito Santo é outra. Todo convertido pode receber o batismo no Espírito Santo. Aqueles que não receberem não quer dizer que não são salvos, porque o batismo no Espírito Santo não é uma garantia de salvação. A conversão e a perseverança é que sim, é o caminho para a salvação. 2. O batismo no Espírito Santo capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Então, o batismo no Espírito Santo, ele capacita o cristão para o serviço e para testemunhar de Jesus, tendo uma vida cristã abundante, cheia de vitória, porque quem tem Cristo, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vitoriosos. E 3. O batismo no Espírito Santo é atual e é concedido a quem a buscar com fé, obediência, humildade e persistência. Então, é um dos primeiros pontos para se poder receber o batismo no Espírito Santo. É buscar com fé. Tem que ter arrependimento. Buscar com fé, ser obediente à palavra do Senhor, ser humilde e ser persistente. Então, esses é um dos pontos para se receber o batismo no Espírito Santo. Buscar, ser perseverante, obediente, ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E ser humilde, nunca querer ser maior do que ninguém, querer ser melhor do que ninguém. E 4, o sinal físico e visível do recebimento do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Então, foi batizado com o Espírito Santo, tem que falar em línguas. Esse é o principal evidência do batismo no Espírito Santo, é falar em línguas. Durante o Novo Testamento, a partir do momento em que o Senhor Jesus batizou lá em Pentecostes, todos os crentes salvos que estavam lá, até a igreja atual,
todos falam em línguas que foram batizados com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Falam em línguas. Isso é evidência do batismo no Espírito Santo. Vamos agora para o refletir as questões da nossa lição. Primeira questão: como chegamos à conclusão de que a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes se refere ao batismo no Espírito Santo? Chegamos a essa conclusão também pela explicação dos apóstolos Pedro aos demais apóstolos, Atos 11, 15 e 16. 2. Como sabemos que a experiência do batismo no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão? Porque os discípulos já tinham uma vida eterna e o Espírito, mesmo antes do dia de Pentecostes. Lucas 10, 20, João 20, 22. 3. Qual a finalidade do batismo no Espírito Santo? É a capacitação do Espírito para o serviço divino. 4. O que são as outras línguas? As outras línguas, a glossolalia, são ininteligíveis e evidência externa, física e inicialmente o batismo no Espírito Santo. Para que serve o dom de língua? Esse dom, sem dúvida, é muito útil para a oração, as devoções pessoais e o desenvolvimento de nossa sensibilidade ao Espírito. 1 Coríntios 14, 2. A fonte desse material, foi feito esse slide, é da revista Lições Bíblicas Adultos CPAD, primeiro trimestre de 2021. Os créditos também vai para o site criador do slide, EBD Panorama, que se encontra lá no site www.ebdpanorama.com. E aqui finalizo agradecendo em primeiro lugar a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, por tudo que Ele tem concedido e principalmente pelo que Ele é. Para mim, Ele é tudo na minha vida, tudo. E eu te agradeço, meu Deus. Obrigada, Senhor. Agradeço aos meus pastores, Normandi e Umburana, que confiaram esse ministério em minhas mãos. Que Deus abençoe grandemente, que dê vitória em todas as áreas da vida de vocês, da família de vocês. E agradeço a todos que tiveram e tiraram um tempo para assistir essa videoaula até aqui, até o final. Que Deus venha abençoar grandemente a vida de cada um de vocês, as nossas vidas. Que Deus venha derramar chuvas de bênção e venha nos batizar com o Espírito Santo, renovar o batismo com o Espírito Santo, nos fortalecer, nos revestir com seu poder para a obra e para a nossa edificação e para a edificação da igreja, crescimento espiritual, crescimento da igreja. Amém? Bom domingo e uma boa semana.